Tá no ponto já que me avisa. Bom dia a você que está acompanhando o Sobral no Enem em casa. Desculpa aí a gafe, eu tô dando carão nas pessoas, certo? Hoje é o nosso 18º encontro. Vamos agora para a segunda aula do dia, a aula de redação com o professor Vicente Júnior. A aula é sua, professor. O professor está aí chamando as pessoas para virem mais próximo. Você em casa não viu o carão que eles viram no começo, ok? Bom dia, professor. Qual? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar esse cara pelo seguinte, né? Ele tá aqui, sei o que, tá ali, e tu, Gabi? Ai, tu é o Gabi 2 e tal. Essa relação é muito importante. Eu não sei o nome de ninguém. E o professor se preocupar em saber quem é cada um de vocês, isso é importantíssimo. Palmas, por favor. Numa sociedade hoje que ninguém sabe mais quem é quem, ninguém sabe mais nada, me apresentando. Meu nome é Vicente Júnior, ok? Sou professor de redação, legal. E é desse jeito. Então, quanto mais, por exemplo, vocês lá no cantinho, quanto mais distância a gente toma das coisas, pior. A sociedade, ó. Sabe qual foi a redação que caiu na Unifor? A Unifor foi o tema de redação mais complicado que rolou nesse ano, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro até agora foi o tema mais difícil de redação. Repassando aqui para vocês. Lembrando aqui. Não. Foi o mal da positividade. Bora. O mal da positividade. Você abre lá a sua folha da sua prova, aí tem escrito lá, o mal da positividade. E aí? Era sobre o quê? Teve um monte de gente que só fez entregar de volta. Como é que a positividade pode ser ruim? Se a positividade é uma cor positiva, pô. Foi um dos temas mais difíceis desse ano. Pois bora entender. O que é positividade? Positividade tem dois sentidos, não é? Positividade pode ser ciência. Lembram que durante o Iluminismo, 1700, século das luzes, era da razão, diz lá, o advento das ciências positivas. Ou seja, de tudo que é laboratorial e comprovado. Aí tem um cara chamado Auguste Comte, francês, então é Auguste Comte, que funda o positivismo, dizendo que tudo pode ser comprovado cientificamente e que há uma comprovação para tudo. Então, positivo quer dizer científico. Beleza. E qual é o outro lado de positivo? Não. Da mesma ideia de positivo. Se uma das ideias é científica, qual é a outra? É a perfeição. Quer ver? Quando eu digo que a positividade é a grande característica que você precisa ter, eu estou querendo te dizer que você não pode falhar. Você não pode ter medo, você não pode falhar, você não pode errar. É incrível é como se eu estivesse exigindo que você fosse perfeito. Aí você começa a entender o tema lá. Hoje em dia, tem pessoas que vendem pela internet, por exemplo, livros também, vendem essa ideia de sucesso, de perfeição. Por exemplo, fique rico em um mês. Você, caramba, ficar rico em um mês, quem é que não quer esse negócio? Aí tem lá, para você ficar rico em um mês, mas você clica bem aqui embaixo, né? Pessoal do YouTube, você clica bem aqui embaixo, não sei o que, na hora que você clica, ele ganha 50 centavos. Quem é que vai ficar rico em um mês? Ele. Aí você começa a perceber que vender ideias positivas é bom para quem? Para quem vende, olha mais. Tem livros assim, ó, as 10
dicas do sucesso. O livro é R$20. 10 dicas para fazer sucesso. Cada dica sai a quanto? Bora, se tiver aula de matemática no instante, a R$20, perdão, R$2. Cada dica sai a R$2. O cara já vendeu 5 milhões de livros. Agora multiplique 5 milhões vezes R$20. Parece que vender ideias positivas dá dinheiro. Dá. Existe uma profissão para isso, se chama coach. Coach, C-O-A-C-H-I-N-G, coaching. Coaching é te ensinar a ser feliz, te ensinar a ter sucesso, a ganhar dinheiro, te ensinar a convencer os outros de fazer certas coisas por meio da retórica, de uma palavra que você usa, alguma coisa assim. Então, parece que é muito bom esse lance da positividade. Aí você volta lá para o tema. A positividade lá era nesse sentido de sucesso, de te orientar para que você seja perfeito, para que você consiga tudo que você quer. Agora vem um questionamento. As pessoas que vendem essas ideias de perfeição, de felicidade e tal, como é que você imagina que é a vida delas? Será que a vida delas é perfeita, maravilhosa, igual nos livros que elas vendem? Será que o cara que tem os 10 segredos do sucesso, será que ele descobriu esse segredo? Mesmo? Então é por isso que tinha lá, né, o mal da positividade. Agora eu vou te dizer o que seria a pior coisa, que é a grande discussão dessa redação. Essa galera que vende essas ideias, seja positivo, seja pra cima. Alguém já chegou querendo te animar? Olha, você está muito desanimado, não sei o que e tudo mais. Você tem que pensar positivo. Você tem que achar que as coisas vão dar certo. Essa positividade, ela é tão, sei lá, estranha de um jeito, que ela está pintada nas paredes. Você já viu aquela frase, vai dar certo, pintada nas paredes e com o verbo errado? Que é com A acentuado, vai dar certo. Está errado. Só vai dar certo tudo, menos a gramática ali e tal. Então, pronto. Essa onda de positividade, de que tudo vai dar certo, de que tudo é uma maravilha, de que você não pode errar, não pode falhar, ela traz um problema. Qual? A pessoa que não erra, ela não aprende. Porque um dos melhores sinônimos de errar é aprender. É com o erro que a pessoa aprende. Então você imagina uma sociedade perfeita, onde todo mundo é feliz, todo mundo é proativo, todo mundo ajuda os outros, todo mundo é demais, porque lê esse livro, dá 10 dicas do sucesso, e a pessoa não comete erro nenhum. Não existe pessoa perfeita que não comete erro nenhum. E à medida que a gente comete erros, é aí que a gente vai aprender, né, não? Então, na hora que eu crio uma sociedade que não se permite errar, essa sociedade não é boa. Porque na hora que eu erro, e eu tenho consciência disso, uma das coisas que acontece é eu pedir desculpas, né, não? E pedir desculpas é mostrar-se humano. É mostrar-se humano, é se arrepender de algo. Então, você já está começando a concordar comigo. Faz bem errar. Faz bem errar. Contanto que você reconheça que falhou e se prejudicou alguém, pedir desculpas. Cara, foi a redação mais difícil de todas até agora. Lembre que o Enem ainda está chegando ali. Mas geralmente o Enem não é tão complicado. Ok? Vamos para a nossa conversa de hoje. Como é o nome do professor? Sabe o nome de todo mundo? Fernando. Eu estou só testando, sabe? Viu, Fernando? Eu brinco muito dele, FHC e tudo mais. Fernando. Como é o meu nome? Como é? Ah, olha aí. Pronto, por favor, saibam o nome das pessoas. Para nós professores é difícil. Por quê? Porque são não sei quantos mil alunos. Eu dou aula num colégio que as turmas, as salas são desse tamanho aqui. Resumindo, numa aula eu tenho na minha frente 400 alunos às vezes. Aqui tem 300 alunos.
Ok? Estando lotadinho de 400. Então, minha primeira aula é numa sala que tem 400 alunos. Depois eu tenho mais 9 aulas. Multiplique 9 vezes 400. Como é que eu vou saber o nome dessas pessoas? Não tenho a menor condição. Então, os alunos que passam pela vida da gente, é complicado a gente lembrar o nome, a não ser que seja uma coisa, realmente marcante, vou já dizer. Né? Vou dizer. Mas você saber o nome dos seus professores, isso é lindo. Sabe o nome do seu professor de história lá na sua faculdade, na sua escola. Sabe o nome do seu professor de redação, do seu professor, principalmente daquele professor que te motiva. Olha, você tem jeito para o direito, hein? Você tem jeito para o direito. Você é parceiro da engenharia. Lembrem dessas pessoas. Sabe por que eu falo isso? Na hora que você gosta de uma matéria, você lembra o nome do professor. Eu tive pelo meu filho. Meu filho se lembra só a metade dos professores. Aí por que tu não lembra o nome dos outros? Porque eu não gosto. Aí quer dizer que tu não gosta dos professores? Ele não gosta da matéria também não. Eu falo que tu é atrasado, coitado. Porque, né? Aí eu dei uma lição para ele, né? Olha, em primeiro lugar, se você é vestibulando, você não tem gosto. Você não tem que gostar de matéria. Não é comida. Não tem que gostar de nada não. Você tem que sentar, resistir, fazer vestibular é resistir. Vocês estão de parabéns, ó. Estão de parabéns por estarem aqui. Toda vida eu lembro isso. Quantos tinha no começo? 1000. Era tanta gente que partia em 2 grupos, porque eram 1000 pessoas. Aí depois 800. Aí depois 700. Aí, ó, 300 pessoas. Das 300 pessoas, todos estão prestando atenção? Deus permita, porque tem um pouco que fica com o celular, tudo mais, falam de tudo, bem de aula. Mulher, tô aqui, aí bate a foto, sua cara horrível, no Insta e tal, aí manda lá. Ok, nem problema, vamos ver os resultados disso depois, não é? Estão de parabéns só por resistir. Consegui ir até o final, cara, venha. Venha por quê? Porque uma palavrinha de nada, que o professor diz aqui na frente, e que você não estava sabendo, você vai e anota agora. Um toquezinho, uma coisa, você vai e anota. E aí quando chegar lá, lá está aquele assunto, ó. Lá está aquele assunto. Veja, encerrando esse preâmbulo, eu sempre faço. Quando eu cheguei, eu sentei ali fora, fiquei lá na mesa. E durante, acho que uns 35, 40 minutos, eu fiquei sentado numa mesa lá fora. Aí, a menina que auxilia nas aulas foi lá, falou no microfone. Quem tiver alguma redação, tiver trazido alguma redação, o professor sempre junta ali para corrigir. Eu fiquei lá sentado, uma boa, olhando para o teto. Eu não sei, não quero me amostrar. Mas eu sentado ali, eu considerei um privilégio. Por quê? Porque normalmente quem fica ali são os alunos que eu treino. São os alunos que eu ensinei. Mateus, hoje sentam lá para corrigir. Né? Os meninos do projeto lá da medicina e tal, eles também, em sua maioria, foram meus alunos. Então eles são tão bons de um jeito que eles são de outra área. E fazem um projeto para ajudar, olha aí. Sou da medicina, que ele tem que estar dando aula de redação, ou corrigindo texto, pode olhar. Foram todos meus alunos. Mas lá na mesa, quem estava sentado? Eu, que ensino a todos eles. Então, era mesmo um privilégio. Me diga quantos alunos apareceram para corrigir a redação comigo. Quando faltava assim 2 minutos, eu mesmo marquei o tempo, só vou ficar aqui esse tempo. Depois eu levanto e vou embora. Ele arrasava o resto. Aí apareceu um menino. Só um. Você acha que eu vou me lembrar o nome dele ou não? Não foi ou não foi significativo? Foi. O nome dele é Harold. Cadê? Harold, cadê você? Aí? Né? Uma redação só. Se teve algum problema, deve ter saído. Uma redação só. Me sentei, corrigi bem direitinho, passei uns 10 minutos. Diz aí a nota. 960.
Foi ótimo agora. Foi uma coisa assim, né? Eu não concordo com esse gemido que você deu. Eu não concordo com esse gemido que você deu pelo seguinte, né? Nesse minuto tinha outra menina corrigindo a redação aqui comigo, ó, 920. Você acha que não tem mais? Tem mais redação 900 aí. Trabalho bem feito dos professores de vocês na escola, trabalho bem feito aqui, o seu trabalho, o seu esforço de aprender. Cara, não é à toa que vocês existiram até o final. É porque está rolando conhecimento aqui, não é à toa. É possível que tenha pessoa aí que vem para merengar e para bater as fotos, é possível, olha mais. Mas está rolando conhecimento aqui. Então tem aluno com nota acima de 900 e vai dar tudo certo lá no dia. Continuem desse jeito. Então tá aí, ó, um menino levou a redação, corrigi, mostrei bem direitinho como era e garanto, e eu mesmo disse para ele, pode fazer a sua prova, porque não tem conversa. Na hora que você fizer, a sua nota é entre 920 ou 1000. Dominava todas as competências, sabia tudo que estava colocando, todas as indicações que eu fazia, ele sabia. Na redação é para ter o quê? Na redação é para ter a entrada no tema. Não abandone o tema. Não fale sobre outro assunto. Entrada no tema. Depois disso, você viabiliza o seu ponto de vista. Se chama tese. Aí muita gente pergunta, professor, como é que isso é feito? Isso é feito quando você tenta, de forma mínima, tentar dizer mesmo por que aquele problema acontece. Na hora que você tenta dizer por que aquele problema acontece, porque a redação do Enem é sobre um problema, você acabou de iniciar a sua tese, que você vai confirmar aos poucos na discussão, que se chama de problematização. Apesar de o governo investir bastante na área de saúde, a dengue continua sendo um grave problema para o Brasil. Isso ocorre principalmente por causa do descaso da sociedade. Olha o que você fez, ó. Manteve a dengue, que é o assunto, disse que o governo investe, e o governo investe, mas a sociedade não tem ajudado. Você está querendo dizer que todos os brasileiros... Aí você tem que melhorar isso. Apesar de haver entidades que tentam conscientizar sobre o problema, a maioria dos brasileiros não ajuda no combate ao Aedes aegypti. Pronto. Começou, cara. Você entrou no assunto, você disse por que está acontecendo agora. Agora você vai comprovar. Me prove que as pessoas não... Aí, segundo pesquisas do IBGE, aí você coloca as pesquisas que você leu. Não é? De cada 10 pessoas, 6 obedecem ao que é pedido. Nos panfletos, nas propagandas televisivas. Então nós temos 4 indivíduos que não estão nem aí para o negócio da dengue. Beleza. Aí você diz que graves problemas estão acontecendo por causa disso. Me diga aí um. Microcefalia. Confere. Tem a ver com dengue? Tem. Por quê? Aí você, o porquê? Porque o vírus e tudo mais, ele sofreu mutações. Temos crianças aposentadas já por causa da microcefalia. E foi o quê? Foi um surto. Pelo que a gente observa, graças a Deus, houve um controle, mas você percebeu que foi um surto. Começou a aparecer vários casos, principalmente no Nordeste, principalmente nos lugares em que o sanitarismo, a falta de educação e de fazer o exercício dessa consciência cidadã é um problema. Então você criou um parágrafo para cada coisa dessa. É isso. A sua redação é uma discussão. Hoje nós vamos tratar dessa amarração textual e principalmente do último parágrafo. Não sei se lembram, mas a gente tem se reunido aqui para discutir redação
Eu parto do princípio, não é de que você está aprendendo redação, não. Você tem aula. Como é que a pessoa está tendo aula de redação pela primeira vez na vida hoje aqui? Coitado, se lascou. Não é? Você vem melhorar o negócio. Você já escreve, não é à toa que você está terminando o nível médio. Ou já terminou. Então você vem melhorar o que você já faz, é isso. Bora lá então, ó. Pode passar aí, amigo. Olá. Oi. Pode passar, por favor. Com esse negócio aqui? Tá funcionando? Tá. Deixa eu ver. Pro lado. Tá do lado aqui? É. Vamos ver. Ó. Você tá lendo o quê? George R.R. Martin, A Fúria dos Reis. Ó. Livrando. Seguinte. Isso é interessante. Ó, quer ver? Estamos rindo aqui, mas quais os temas que podem estar lá? Me diga um tema que você se lascaria. Sério, você não leu nada? Mal da positividade. Isso, da positividade. Não vai cair nada, não vai cair não. Mas eu vou dizer um, que é possível a pessoa não ter lido nada. Não ter lido nada. Nada sobre o assunto. Homeschooling. Aí, o cara que essa menina vê, revela o que é? Homeschooling. E aí, parece palavrão, né? É uma palavra em inglês e indica o quê? Alfabetizar os filhos em casa. Opa! O tema é sobre educação, tem a ver com um documento que o presidente assinou no mês de janeiro, assim que começou. No mês de janeiro, autorizando os pais a alfabetizar os filhos em casa. Você sabe por quê? Porque tem um lema do governo anterior que era toda criança na escola. Aí agora eu quero ter toda criança em casa, estudando. Então não tem que ir para a escola não. Só que a verdade não é sobre isso. A verdade é que é possível que levar para a escola não seja bom. Infelizmente é. Muita gente pode pensar assim: professores despreparados que batem nas nossas crianças. Eu diria assim: tua mãe não bate também, não, mas sou eu. Na verdade é sobre a violência urbana. Violência urbana, é possível que essa criança nem chegue à escola. Muitos pais, então, principalmente em relação à educação infantil, têm um grave problema, porque se eu quero uma escola boa, normalmente essa escola dita boa é longe de casa. Aí eu pago uma escolar, eu pago um negócio para levar e tudo mais, para poder dar uma educação boa para essa criança. Só que ela corre riscos. Além de correr riscos para chegar à escola e voltar para casa, também existe o risco dela correr lá dentro da escola. Existe bullying ou não? Existe. Existe aluno que entra na escola para meter o tiro nos outros, sim ou não? Sim, professor, foi lá em Suzano, na cidade de São Paulo. Pronto, agora você está entendendo como homeschooling faz sentido. Faz sentido. De novo, é possível você chegar lá e dar de cara com um tema que você não lê. Teve uma vez que caiu publicidade infantil, muita gente não sabia o que escrever. Ficou escrevendo sobre criança, só sobre criança, não sabia nada sobre publicidade. O que ia rolar? Besteira, e saiu a besteira. Silvio Santos explora a Maísa. Como é? Ela estava lá na redação para o Silvio Santos explorar aquela meninazinha lá. E a pessoa achava que estava dentro do tema. Está errado, aquilo ali é trabalho infantil, não é sobre publicidade infantil. De novo, façam o possível para chegar lá e o tema não ser uma surpresa. Porque na verdade ele não é. Quer ver? Desastres ambientais, professor, Brumadinho, Mariana e tudo mais. Ok. Você lembra que caiu um prédio lá em Fortaleza, né? Ok, agora caiu um muro, não foi? Anote aí, vai cair mais coisas. Porque quando uma coisa passa na televisão, começa a cair tudo. Porque tem que aparecer na televisão. Beleza. Mas me diga uma coisa que tem a ver esse ano com essa insegurança. Como esse lance do prédio cair é porque não houve fiscalização e nem punição. Me diga uma coisa importante que aconteceu no Brasil e que esse ano tem
os últimos desfechos desse negócio e tal, sobre falta de segurança e fiscalização. O desastre, o incêndio lá na Boate Kiss, onde, sei lá, mais de 100 pessoas morreram e tal, numa festa. Os pais estão aí tentando receber indenização até hoje, e o julgamento é esse ano. Por causa da falta de fiscalização, morreu um monte de gente. No prédio lá de Fortaleza, por causa da falta de fiscalização, também morreu gente, e assim vai. Pode olhar, a insegurança predial é um tema, mas caramba, será que vai cair lá insegurança predial? Só que você tem que estar preparado. Continuando. Nosso primeiro assunto se chama competência 4. Como é o nome disso? Coesão. O que é coesão? É amarrar uma coisa na outra. Amarrar uma coisa na outra. E nas primeiras aulas eu lembrei isso. Por favor, entendam a língua portuguesa como um caso de amor. 2 sílabas se apaixonam. Aí nasce o quê? A palavra. E a palavra mulher se apaixona pela palavra homem. Aí nasce o quê? A palavra menino. Não. Nasce uma frase. Nasce uma frase. Na hora que você percebe palavras se unindo, nasce uma frase. Se tiver verbo, daremos outro nome para a frase. Qual é? Oração. Não é gramática? Se tiver frase, é frase nominal. Tipo, que dia lindo. É diferente de o dia está lindo, porque agora tem um verbo. Então, quando tem verbo, como é o nome? Oração. Então, orações e frases se apaixonam, nasce o quê? Um período. Um período. Que é quando eu somo frase e oração. Conjunto de períodos. 2 ou 3 períodos organizados, juntinhos, se amando. Forma o quê? Um parágrafo. Está ali, ó. Um parágrafo. É feito por período. O período ele é composto por coordenação ou subordinação. Um parágrafo. E parágrafos apaixonados formam o quê? Um texto. Está vendo a sua redação? Vários parágrafos, um enganchado no outro. E um monte de parágrafos apaixonados formam um texto. E vários textos apaixonados formam o quê? Um capítulo. E vários capítulos apaixonados formam o quê? Um livro. E um monte de livros apaixonados com uma suruba intelectual formam o quê? Uma biblioteca. Nasce uma biblioteca. Pronto. Mas você observa que nós começamos de vogal e consoante. Então é esse processo de amarração que eu estou falando ali, ó. Dê uma olhada, por favor. Observe agora. Na sua redação, precisa acontecer aquilo ali. Veja. A amarração de um parágrafo para o outro é aquela parte em vermelho. Dessa forma, por conseguinte, e então, pode olhar que aquilo ali amarra um parágrafo no outro. O nome disso é coesão macroestrutural, quer dizer o quê? Da estrutura grande, que é um parágrafo no outro. E dentro de cada parágrafo tem um que, tem embora, mesmo que, tem um pois. Aquilo ali é que amarra uma frase na outra, se chama microestrutura. Então vamos lá. Coesão é quando você consegue amarrar palavras. Ana e Pedro estudam. Ana e Pedro estudam. Vamos amarrar de novo. Mas precisam dedicar um tempo aos filhos. Dessa forma, olha lá. Dessa forma, estudar na vida adulta torna-se mais difícil. Então, na hora que eu vou amarrando as frases, o nome disso é coesão. Por favor, tente lembrar disso no dia, porque está chegando o dia. Então, na hora que você terminar o seu rascunho, observe que as coisas que eu vou falar aqui, elas serão usadas no dia. Na hora que você terminar o seu rascunho, por favor, você cheque se a sua redação tem aqueles elementos ali. Professor, tem que ser essas palavras aí? Não, né? Aqui é só para ilustrar. Essas palavras se chamam conjunções. Pegue uma gramática lá da sua escola mesmo, ou vá para a internet. Tem um quadro de conjunções. Você escolhe
Só que você escolhe de acordo com o significado que você quer dar ao que você está dizendo. Se eu quero opor uma ideia à outra, então eu uso no entanto. Se eu quero levar o meu texto para frente, então eu digo dessa forma. Professor, eu vi uma vez, foi dessarte. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que no sentido mais erudito. Dessarte quer dizer dessa forma, dessa maneira. Não podem faltar aqueles 3 elementos ali em vermelho. Ok? Porque você perde na competência 4. E dentro dos parágrafos, a coesão vai existir graças ao teu bom domínio de gramática. Aí eu vou lembrar aqui, ó. Se você é uma pessoa boa em gramática, você é uma pessoa que se garante em gramática e tal. Eu não estou nem brigando mais aqui, estou mais nem falando com você. Você já faz isso. E se você sabe que você não é tão boa assim em gramática, por favor, abra um capítulo chamado Coesão e vai estudar esse capítulo, que é para melhorar. Lá também tem exercícios e você vai melhorar. Então está aí um desenho que a redação tem. Isso se chama coesão. Isso aqui é o que tem no material de vocês. Competência 4. Saber a semântica das conjunções. Semântica é significado. Permite, além da escolha correta das mesmas, a cada paragrafação, antever os movimentos internos do texto. As retomadas se chama anáfora e as antecipações se chama catáfora, sem errar. Você entende esse negócio de anáfora e catáfora? Vamos agora. Ó, é facinho. Anáfora é para trás, ok? E catáfora é para frente. O Brasil é um país no qual existe muita corrupção. Nele há grandes privilégios. Ponto. Qual é a palavra que fez a coesão? Nele. Nele. Na hora que você leu o nele, na hora que eu falei o nele aqui, o movimento foi para frente ou para trás? Eu pergunto, nele quem? No Brasil, bora de novo. No Brasil, ou o Brasil, é um país onde há bastante corrupção. Aí eu digo, nele há grandes privilégios. O que é esse nele? No Brasil. Então o seu movimento foi para trás, retomando a palavra Brasil, sem repetir. O nome disso, anaforismo. Vamos agora para frente, ó. A mãe daquele menino tem um sonho. 2 pontos. Vê-lo médico. E aí? A mãe daquele menino tem um sonho. Vê-lo médico. Foi que houve? Tem os 2 movimentos, quer ver? Quando diz que a mãe tem um sonho, 2 pontos, aí eu pergunto, qual é o sonho? Ver o filho médico. Então é para frente, ó. Tem um sonho, qual? Ver o filho médico, é para frente. Mas só que eu não disse ver o filho médico, eu disse vê-lo. Quem é o lo? É o menino. Aí você voltou agora, porque eu disse menino no começo da frase. Deu para entender a jogada? Então todo o tempo num texto, ou você está voltando com essas palavras, ou você está antecipando algo. O nome disso é anáfora, quando é para trás, e catáfora, quando você faz isso para adiante. Tudo certo? Assim, o domínio dos elos coesivos, essas coisas que fazem as anáforas e catáforas, o nome é elo coesivo. Elo é similar a uma corrente, ó, para amarrar um no outro. É importantíssimo para as provas de redação, sejam as do Enem, das universidades que não adotaram o exame, como o URCA, o S, o UVA, pode olhar. Ó, por isso eu vou fazer mesmo a UVA. E aí? E aí só tem uma diferença, qual? A UVA não te obriga a resolver o problema, confere? E o Enem obriga. O Enem, se existe um problema, você tem que resolver. Mas na UVA não. Na UVA o final é você que resolve. Só que eu acho o seguinte, às vezes a proposta da UVA traz um problema. E às vezes não. Quer ver? Proposta antiga da UVA. Mais vale morrer que viver de escravo. Como é? Aí lá vem o segundo problema da UVA. Ó. Você tem que interpretar aquela frase e a partir daí é que você escreve.
Mais vale morrer do que um viver de escravo. Então, qual é o grande problema? Não há um problema. Não há um problema. A escravidão ali está simbólica de várias formas. É chamado tema abstrato. Tema abstrato. Então, o problema da UV está, não é na forma de redação que você vai fazer, porque você pode aplicar no Enem, é na interpretação da frase. Redação recente da UVA. O filósofo Voltaire dizia que diante das adversidades da vida, quer dizer, diante dos problemas, o ser humano tem duas atitudes. Duas atitudes. Uma é dormir, e a outra é lutar. E aí? Aí você olha para o seu país, O seu país tem problemas? Tem. Então eles precisam ser resolvidos. Adivinha por quem? Pelas pessoas mais velhas ou pelos mais jovens? Pelos mais jovens. Vocês que vão herdar isso aqui. Os filhos de vocês. Então é pelos mais jovens. É obrigação de vocês. Dormir ou lutar? Lutar. Mas bora lá. Mas existe a pessoa que dorme? Existe. Aí eu te pergunto, dormir é dormir mesmo, né? Não, professor, dormir é não fazer nada. Dormir é fechar os olhos, fazer de conta que não está vendo. Dormir é um monte de coisa. Então muitos de nós, às vezes, fazemos de conta que não estão nem vendo o problema, que é para não ter que resolver. De novo, perceberam a diferença da UVA? Você lê a frase, interpreta, e só depois disso é que você escreve. E aí o modelo pode usar o do Enem. Lembrando que se não for um problema, não precisa solucionar. Ok? Falarei sobre a UVA depois, mas por enquanto já entendeu. O modelo do Enem serve até para a UVA. Contanto que você saiba esse lance de interpretar a proposta, que é a frase, e depois escrever a partir dela. Seguindo então. Vamos lá. Que utilizam a produção de texto como forma de avaliação. O procedimento é bem simples. Coesão frásica, silêncio, que eu já falei, agora eu vou só ler. As palavras se organizam formando frases verbais e não verbais. Exemplo, Victor e Lívia fizeram a prova do Enem. Quais são os verbos coesivos? Aquele que se chama conjunção aditiva, cria um sujeito composto, Victor e Lívia, e a prova do Enem é de mais ó, é uma preposição. Fizeram a prova. É a prova do Enem. Isso ali é coesão. Coesão interfrásica, quando as frases e orações se conectam, formando períodos coordenados, subordinados ou mistos. Olha agora. Os professores sempre dizem que o aluno que não estuda não merece passar. O que é que fez a amarração ali? Aqueles dois quês, Os professores sempre dizem, quem diz algo. Então aquele que ali, está funcionando como o meu objeto direto. Que o aluno que não estuda não merece passar. E aquele segundo o quê? O aluno que não estuda é relativo, professor. É o aluno o qual não estuda. E ele não estuda. Não merece passar. Ele vai funcionar morfologicamente como pronome e ao mesmo tempo como sujeito. A conexão dos períodos de maneira anafórica ou catafórica, você sabe agora o que é, para frente ou para trás, dá origem aos parágrafos. A conexão dos parágrafos somada à coerência da ideia que você criou, dá origem ao texto, que na verdade é a sua prova de redação. Atenção, por favor. Esse quadro ali, ele está meio complicado de ler, está pequenininho, mas dá para compreender ali, Quadro de conjunções, expressões conjuntivas eruditas, quer dizer, antigas, ou singulares, que muita gente está usando. A primeira ali, esse negócio tem, você que está lendo, esse negócio tem aquela luzinha, o laser. Qual é? É esse? Vamos para cá. Outro sim, e neste diapasão. A desgraça desse negócio aqui, A pessoa escrevendo neste diapasão. É aquilo ali, Expressões adverbiais de modo, funciona como conjunção.
tem semântica de adição, ó, neste diapasão é para somar. Equivalentes de diapasão e outro sim. Além disso, do mesmo modo, também e igualmente. Ó. Na hora que você, porque tem gente que leva a redação, nos mostra, não sei o que, aí tem lá, outro sim, sim, querida, me diga o que é outro sim. É outro sim, tem um sim daqui, ó, dois. Outro sim, não é. Então, ó, é além disso, ou do mesmo modo, ó, é isso que quer dizer outro sim. Destarte e dessaste. Advérbio de modo funciona como conjunção, tem semântica de causalidade e ou consecutividade. Equivalentes de destarte e dessarte. Desta forma, deste modo, assim sendo, diante disto, ou disso, com efeito e consequentemente, todos esses é igual a destarte e dessarte. Consoante é de acordo com. Nesta mesma conjuntura, para cá, ó, ideia de conformidade, ó, equivalentes, conforme a Constituição Brasileira, de acordo com o Estatuto do Idoso, é igual a consoante, ó. Ou seja, o que está acontecendo nas redações de hoje? As pessoas estão deixando de usar o mais simples para usar o quê? O mais difícil, ó. Destarte, outro sim. Não precisa dessa frescura. Continuando, ó. Conquanto e sem embargo. Sem embargo vem do espanhol, caramba. A pessoa bota esse negócio. Pois olha o que quer dizer conquanto e sem embargo. Equivalente, embora, a menos que, se bem que e sem embargo, que é a mesma coisa. Então, sem embargo, ou a menos que o governo ajude, a população perecerá, ou seja, vai morrer, se não houver a ajuda do governo, no caso da DEC, né? Porquanto e a saber, conjunção com ideia de explicação, equivalentes, o porquê junto, ó, ou então causal, pois, isto é, e a saber, que é a mesma coisa em português. Então, no lugar de usar porquanto ou a saber, é o porquê normal, ó. Ou então o pois. Não obstante, todavia, conjunção de valor adversativo, ou seja, de oposição. No lugar de não obstante, todavia, no entanto, entretanto, porém, ao passo que, e assim vai. Desde que e sem que. Conjunção com valor de condição. Caso, se o governo ajudar, haverá uma melhora nas condições da educação. Desde que o governo ajude, ó, dá na mesma. À medida que, e quanto mais, indica proporcionalidade, ó. A proporção que, tem frase. Quanto mais, quanto menos, e assim vai, indica proporção. A fim de que e para que indica finalidade. Veja, o governo precisa investir em segurança, a fim de que, com a finalidade de reduzir a violência no país. Então aí tem conjunções e o seu significado. E o que eu queria mostrar, que em vez de fazer o que é fácil, as pessoas estão escolhendo o mais difícil. Aí complica. Porque nem sempre você decora todas, vai acabar perdendo pontos. Beleza? Chegamos à competência 5. Falamos de coesão. Eu espero que você se policie no dia da sua redação. Ok? Bora lá então. Competência 5. A solução. Apresentação ou sugestão de uma ou mais alternativas de solução. Porque tem gente que pergunta, professor, tem que ter várias soluções? Não pode não ter. Basta ter uma. Se tiver uma, você já cumpriu a sua parte, beleza? Alternativas execuíveis. O que é execuíveis? Que dá para fazer, que pode ser executada. Por quê? Porque às vezes aquele que você pede para fazer não pode ser executado. Eu lembro muito uma redação que eu li, que o menino dizia sobre dengue, dizia para o governo fazer concursos para agentes de endemias, na proporção de um agente para cada cidadão. Você está tendo aula de matemática, me diga que diabo de loucura é essa? O que é isso? Um agente para cada cidadão.
resumindo, a metade da população, nós temos acho que é 12 bilhões de pessoas, como é? 200 milhões, 200 não sei quantos milhões no Brasil hoje, acho que é 224 milhões, não sei. Eu sei que a metade ia ser pessoa comum, a outra metade ia ser matador de mosquito. É o que essa pessoa estava pedindo. E humanas, o que é humanas? Que seja respeitosa. Está com 2 vestibulares, aquela redação sobre o feminicídio, sobre a perpetuação da violência contra a mulher. A pessoa pediu para os maridos serem amarrados em praça pública, nos postes, e serem surrados, chipados nos maridos, no meio da rua. Não pode, cara, está aqui, embora alguns mereçam, mas não pode. Solução para o problema discutido: elaborar uma proposta de intervenção naquela realidade ou naquela problemática, devidamente articulada com a discussão desenvolvida. Resumindo, o que surge como problema ou causa dele no início exige, paradoxalmente, afinal, um tipo de intervenção efetiva. Ou seja, o problema que está lá em cima, ao final ele volta resolvido. Silêncio. Aqui nós temos a estrutura da redação. Abordagem do tema de forma direta ou indireta. Direta é conceituar, indireta é contextualizar. Quem não aprendeu isso ainda é só se lembrar. Na hora que você diz assim, durante o segundo reinado, a escravidão era uma forma efetiva de enriquecimento. Olha aí, contextualizou, não foi? Quando diz segundo reinado, e que as pessoas eram ricas porque escravizavam as outras, porque vendiam escravos, você entrou no assunto, mas entrou de quê? De forma histórica. Quando você contextualiza, é quando você bota uma cronologia. Beleza? Então, de forma indireta e de forma direta. Direta é conceituar. Anencefalia. É uma doença que ocorre quando, na gestação, você tenta dizer o que é o tema. Então, aquilo ali chama abordagem de forma direta ou indireta. No segundo parágrafo, você usa argumentos em favor da sua tese. O argumento histórico é quando aquilo aconteceu. Por exemplo, o massacre de Suzano. Argumento estatístico são números sobre o problema. Por exemplo, de cada 10 professores brasileiros, 6 têm alguma doença grave e adoecem por causa do trabalho. Isso são estatísticas da OMS no Brasil. Comparativo, você compara Brasil e Estados Unidos, por exemplo, bullying. Exemplo, não confundam, argumento de exemplo é algo que foi feito e está funcionando sobre aquele problema. Lembre do exemplo que eu falei na aula passada. Lá no Paraná tem uma movelaria que é de presos. Um presídio criou uma fábricazinha de móveis, eles pegam madeira no meio da rua, sobra de construção, e os presos criam brinquedos e móveis. Os brinquedos vão para as crianças com alguma doença nos hospitais e os móveis vão para os idosos nos asilos. Pronto, isso é um exemplo de ressocializar preso. Lembre disso, exemplo é algo que foi implementado e está funcionando sobre o problema. Autoridade é o que vocês mais usam, é quando você bota a fala de um pensador, a fala de um filósofo e assim vai. Quer falar das relações frágeis na contemporaneidade? Zygmunt Bauman. Quer falar sobre educação? Paulo Freire. Quer falar sobre o ser humano que cuida de si e cuida do outro? Carl Sagan. E aos poucos você vai percebendo que existem os pensadores. Ok? Quer falar sobre mundo real, mundo que não é real? Platão. Quer falar sobre as pessoas que são ambiciosas, que só gostam do que é material e não dos sentimentos? Fale sobre Aristóteles. Quer dizer que o ser humano nasce puro e ele se corrompe? Pode botar Jean-Jacques Rousseau. Então é isso, na hora que você bota a fala de alguém que é uma autoridade, conta ponto para você, se chama repertório. Por último, eu te falei nesses parágrafos aqui, você pode melhorar as coisas. O que é melhorar as coisas? É quando você escrever um parágrafo que você mesmo acha que é fraco.
Você acabou de escrever sobre o sistema carcerário, pode cair esse tema, lembre disso, por causa do que houve lá no Amazonas, 27 presos assassinados, por eles mesmos e tal. Então o sistema carcerário está um problema, está. Aí você colocou lá a sua opinião, a culpa do governo, não sei o que e tudo mais, as péssimas condições, beleza. Você não acha que está meio fraco? Cadê? Cadê um pensador? Cadê que você botou Michel Foucault, que é um livro chamado Vigiar e Punir? Aí você não botou nada disso, mas você pode melhorar esse parágrafo com aquilo que eu chamo de arte. O que é arte? É você, citar um filme, uma música, um livro sobre aquele tema. Quer ver? Digamos que a redação seja sobre idosos. E diga aí um filme. É aquele filme que tem um velho voando nos balões? Isso, tem que dizer up, o certo é up, mas na hora de escrever dá na mesma. Pronto, up, nas alturas. Tem lá a relação do meninozinho com o avô, né? Aliás, fica sendo como se fosse o avô dele. Quer falar sobre obesidade? É um filme que tem um robozinho apaixonado por um outro robô lá que tem uma planta, como é? Wall-E. Isso. Quer falar sobre as relações humanas hoje, que elas são prejudicadas pela tecnologia? É só citar Black Mirror, que foi o texto mais citado nos vestibulares do ano passado. É uma série da Netflix que bota as pessoas prejudicadas pela tecnologia, pelo seu excesso. Então, cara, pode olhar, isso melhora o seu parágrafo. Pare, leia o seu rascunho. Rapaz, o negócio aqui está meio fraco. Me lembrei agora de uma música. Pronto, quer ver? Sistema carcerário, o que você bota lá? No lugar de botar ponto, você bota vírgula. Aí escreve assim. Da mesma forma que se pode observar na música, aspas, Diário de um Detento, aspas, vírgula, dos Racionais MC. Pronto. Que é aquele que diz lá, eu não sei o que, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Pronto. Né? É a vida dos presos em uma música. Ok, beleza. Encerrando, vamos agora para cá, Olha aqui o nosso parágrafo final. A apresentação de uma solução detalhada, respeitosa e execuível, você já compreendeu, para o problema, que acaba reafirmando a tese. É preciso, nesse momento, responder a 3 questionamentos. Agora vamos parar. A sua redação só será boa se você responder essas 3 coisas aqui, O que será feito, que é a ação. Quem vai fazer, que se chama agente, e como fará, que se chama detalhamento. O seu parágrafo só será 200 pontos se tiver essas 3 coisas aqui, beleza? Seguinte. Articulação. Articulação é assim, um quesito próximo da coesão, voltando para cá, não é? Olha. Sendo um quesito próximo da coesão, chamamos de solução articulada aquela que, de certa forma, recupera o que já foi dito ou discutido no texto. Isso ocorre quando os elementos causadores apresentados ao longo do texto voltam ao final de forma resolutiva. Problema, violência contra a mulher. Elemento causador, a pessoa botou lá na redação, o machismo. E ainda colocou os argumentos comprovando que é o machismo que gera a violência contra a mulher. O que acontece lá no final? Ou a solução que ela botou? Ensinar feminismo nas escolas. Aí eu te pergunto, a solução está boa ou não? Está. Está. Por quê? Porque se a pessoa enfrenta o machismo e tal, como de alguma maneira diminuir o machismo? Não adianta prender os homens, não adianta mandar matar. Tem que ensinar nas escolas o respeito às mulheres, a igualdade. Então, botar uma disciplina sobre feminismo é uma boa solução mesmo contra o machismo. Está aqui, é isso, articulado, ligado ao que já foi dito. Avançando. Olha o parágrafo dessa pessoa. Isso aqui vem daquelas redações nota 1000. Se você não pegou ainda, pegue. Na internet tem uma cartilha do INEP com várias redações nota 1000. Fique lendo, olhando o que tem lá de bom e tente fazer parecido. Pode-se perceber, portanto, ou a coesão aqui, portanto, que as raízes históricas do machismo dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país.
Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher. O que ela pede? Que a mídia deixe de tratar a mulher como objeto, mídia é o agente, e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. A mídia tem que deixar de tratar a mulher como objeto, usar a mulher em campanhas para diminuir a agressão do sexo feminino. Pronto, já podia terminar aqui, ó. Mas a pessoa, ademais, é preciso que o Poder Legislativo, que é o Senado, os deputados, crie um projeto de lei para aumentar a punição dos agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Só tem uma coisa ruim nessa redação, que é quando ele diz, quem sabe assim. Não é quem sabe não, é para você escrever, ó, dessa forma a violência diminuirá. Compreender? Então não é para deixar como uma dúvida. Avançando, execuibilidade, já expliquei, é quando é possível implementar. A execuibilidade traz a clareza do tema e a coerência textual. Observe. Educação de surdos, portanto, a coesão, ó. Sabendo que o direito da educação é para todos e conhecendo a luta pela inclusão na escola, o governo deve incentivar, observe o agente, veja que as ações, o verbo é no infinitivo, ó, incentivar a formação de professores em Libras, facilitando assim a interação de deficientes auditivos em sala de aula. O Ministério da Educação é um segundo agente, ó. Por sua vez, ó, a coesão, vermelho, deve implementar, pode olhar que é verbo no infinitivo, ó, que indicação, o currículo dos alunos com a matéria de Libras. A pessoa pede para botar Libras nas escolas e diz que é o Ministério, o governo que tem que fazer isso. Então está solucionando, de forma que se torne possível a comunicação entre os deficientes e o mestre. Assim, essa situação vivida por alunos surdos será superada e eles poderão, enfim, ser educados com qualidade e seguir estudando, como é direito de todos. Muito bem feito essa. O que eu quero que vocês percebam são as partes, ó, coesão, e esse é o último parágrafo. Está aqui a coesão o tempo todo, verbos no infinitivo, o agente, a ação e os meios. Por favor, treinem esse parágrafo. Por quê? Porque ele vale 200 pontos. Digamos que você escreveu de forma fraca, de fraca é assim, ó, 640, isso é fraco, 640, só que aí você fez esse parágrafo muito bem, você fez o último parágrafo bem direitinho, quanto é que ele vai? 200, some agora, 840, você está concorrendo, é sério, ele salva a redação, estude, leia, e você vai ver que é verdade. Pode-se dizer, agora, direitos humanos, estamos terminando. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre válidas com o direito humano. Tais como, se você pedir defesa de tortura, mutilação, teve redação que mandava cortar a mão dos homens, que batia nas mulheres. Mutilação, execução sumária, teve redação que mandava matar. E qualquer forma de justiça com as próprias mãos, você vai perder ponto. Isso é intervenção, sem a devida intervenção social, autorizada pelos governos, pelas autoridades. Ó, incitação a qualquer tipo de violência motivada por questão de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica, é o preconceito, ó, quem é do Nordeste, ou socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, ok, voltado a grupos sociais, você perde. Toda vez que você atentar contra a dignidade humana, contra a igualdade de direitos, quando você tiver reconhecimento e valorização de diferenças, você tem que permitir a laicidade do Estado, que é que exista todo mundo de forma democrática, cada um com a sua religião, cada um com a sua cultura, democracia na educação, transversalidade, vivência, globalidade, você conhecer outras realidades globais, sustentabilidade socioambiental, tudo isso é bom no texto, ó. Desrespeitar isso
você perde ponto. Olha o exemplo terrível. Olha agora, aquele da internet, recente agora, ó. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim reduziria a influência de certos grupos sobre as pessoas e a manipulação do comportamento desses usuários. A internet deve ser apenas para pessoas de bem. Olha esse avalo. Você percebe o que essa pessoa quer? Que corte a internet. E como é que a internet vai saber quem é de bem? Só para você ter uma ideia, a ONU já colocou num documento que a internet é um direito igual água. Água, comida, é um direito do ser humano, porque junto a ela tem a informação. Então qual é o problema? É o mau uso. Tem gente que não sabe usar. Então é a pessoa que é para ser punida, não é cortar a internet do mundo. É louco isso, é doido. Efeito. Última coisa se chama efeito. Professor, eu já terminei, já aprendi o agente, a ação, os meios. O que diabo é o efeito? Tem lá na cartilha do INEP. Denomina-se efeito o resultado ou resultados da intervenção sobre o problema. Ou seja, quando a solução realmente surte efeito ou provável efeito positivo para dirimir e resolver a problemática. O efeito passa ainda ao leitor a sensação de texto acabado, a sensação de que o problema será mesmo resolvido. O pensamento conservador, machista e misógino é fruto do patriarcalismo e deve ser combatido a fim de impedir a violência contra aquelas que historicamente sofreram e foram oprimidas, as mulheres. Para esse fim, é necessário que o Estado, está aqui o agente, aplique corretamente a lei, acolhendo e atendendo a vítima. Você sabe que essa lei é a Maria da Penha, né? E punindo o violentador. Além de promover a conscientização nas escolas, está aqui, os meios, sobre a igualdade de gênero e sobre a violência contra a mulher. Cabe à sociedade civil, outra agente, o apoio às mulheres e aos movimentos feministas, a ação, que protejam as mulheres e defendem os seus direitos, expondo a postura machista da sociedade. Dessa maneira, está aqui o efeito, Dessa maneira, com o apoio do Estado e da sociedade, aliado ao debate sobre a igualdade de gênero, é possível acabar com a violência contra a mulher. Coisa ruim, é possível, porque gera dúvida. Coloque, a violência contra a mulher será diminuída. Deixe sempre como uma certeza. Sugestão do INEP. O que o Enem manda dizer para vocês? Existem várias formas de propor uma intervenção e você deve explorar aquela que mais se adequa ao tema do seu projeto de texto, que é a sua redação. Contudo, fique atento para que a sua proposta esteja explícita. Tem gente que não diz o que é para fazer. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Tem gente que diz assim: o governo deve fiscalizar mais. Seja claro, explique como é que o governo deve fazer. Como se X for feito, o resultado poderá ser Y. Não é assim. Além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Ou seja, você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade. E sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. Solução ruim: manipulação de dados. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve-se fiscalizar antes da publicação. Isso aqui se chama censura, não pode. E caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Você percebeu, a pessoa fizer uma fake news é para ficar presa em cárcere privado e não se comunicar com nada nem com ninguém. Então isso aqui não pode, além de ter a censura, ainda manda a pessoa ficar presa por causa de uma notícia que não é verdadeira. Sim, professor, mas não é para ser isso mesmo. Sim, mas deve haver um julgamento primeiro, não? E para isso será usado o quê? Um livreto chamado Marco Civil da Internet. Lembre, é ele que regula o que será feito nos casos de crimes digitais por enquanto. Então não é na doida assim, mandando prender a pessoa, cárcere privado, sem se comunicar com ninguém. O governo e as escolas devem fazer parcerias nesse sentido.
Solução boa. Olha como essa daqui é bem feitinha, ó. Torna-se evidente, portanto, nunca esqueça de fazer a coesão, ó, vale ponto, que os caminhos para a luta contra a intolerância religiosa no Brasil apresentam entraves que necessitam ser revertidos. Logo, é necessário que o governo, está aqui, ó, o agente, investigue casos de impunidade, a ação, por meio de fiscalização, os meios, observe, você que acha que a sua solução não é tão boa. Em uma linha e meia, essa pessoa disse as 3 coisas. Você lembra das 3 perguntas? Quem, o que e como. Dá uma olhadinha, ó. O governo é o quem. Investigue os casos de impunidade é o que. Por meio de fiscalização é o como. Uma linha e meia e a pessoa já respondeu. Quem, o que e como. No cumprimento de leis, a abertura de mais canais de denúncia é uma ação. E postos policiais. Além disso, está aqui, ó, coesão. Quer botar mais coisa? Além disso, é preciso que o poder público, que é a mesma coisa que o governo, ó, busque ser o mais imparcial religiosamente possível, a partir de acordos pré-definidos sobre o que deve ou não ser debatido na esfera política e disseminado para a população. Ademais, as instituições de ensino, escola, em parceria com a mídia e ONG. Rapaz, você observou o que essa pessoa faz, ó? ONG, que é a sociedade civil, mídia, governo, instituições de ensino, todo mundo aqui está dentro do esquema. Ó. Fomentar o pensamento crítico por intermédio de pesquisas, projetos, trabalhos, debates e campanhas publicitárias esclarecedoras. Com essas medidas, talvez a profecia de Zaid torne-se realidade no presente. De novo, um erro que as pessoas cometem, mas o professor não retirou. Encerramos com esses temas que eu vou só lembrá-los. São temas muito discutidos em Fortaleza e também que aparecem pela internet. Ó, homeschooling, que é educar crianças em casa. Evasão escolar, esse aqui pode cair. Por quê? Porque o governo está propondo escolas cívico-militares. Confere? Quer que todo mundo vista fardinha e tudo mais. Por quê? Por causa da indisciplina e da violência, está levando à evasão escolar. Então tome cuidado com esse. Assédio moral e assédio sexual, ou seja, aquele caso do prefeito e tudo mais, o prefeito de uma cidade aí que é médico e está assediando as mulheres, a defesa dos animais, muita gente esquece, que é uma coisa que eu sinceramente acho que é um dos temas mais importantes hoje, a defesa dos animais, olha o meio ambiente também, fiscalização da Constituição Civil, olha a Boate Kiss, olha o prédio que caiu, narcoterrorismo, você sabe o que é isso? Lá no Amazonas e no Ceará, os presos explodindo a ponte, o viaduto que vinha para cá, no começo do ano, os presos explodindo tudo, até agora, o mês passado, o nome é narcoterrorismo. A ascensão da mulher negra, olha aí, a mulher, só por ser mulher, já acabava sofrendo muito, e a mulher negra está crescendo na sociedade brasileira, de acordo com as pesquisas, né, do IBGE. Redução da maioridade penal, lembra do menino de 12 anos que matou a outra menina lá de 9? Está com alguns dias, então está aqui, ó, redução para poder punir quem é criança, mas comete crime. O que é insegurança alimentar? Nem todo mundo tem comida na mesa, cara, isso ainda é um problema no Brasil. E por último, um dos temas mais debatidos, desastres ambientais. Aí tem a ver com o quê? Brumadinho, Mariana, Amazônia e agora o quê? A mancha de óleo que matará todos nós. Ok? Tá aí, valeu, boa sorte para todos vocês, vamos conseguir, tá bom? Tchau, até!